Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu separei alguns capítulos aqui para falar sobre obediência a Deus. Eu vou começar por 2 Crônicas, capítulo 29. É um pouquinho comprido, mas é importante ler. Vamos lá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado desse templo. Ouçam-me, levitas, Ezequias falou. Disse ele: purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor. Presta bem atenção, gente, quando ele diz aqui, ó, purifiquem-se. E purifiquem o templo do Senhor. Existia ali a necessidade de uma purificação. Tá? O Deus dos seus antepassados removam do santuário todos os objetos impuros. Tá? Então, o rei estava ordenando que todos aqueles objetos impuros que havia no santuário de Deus tinham que ser retirados. Então, estava havendo ali uma purificação do templo do Senhor. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para Ele. Então, o povo sabia das leis de Moisés, sabia que existia um Deus, mas deu as costas para Deus, foi adorar outros deuses, falsos deuses. Tá? E continuando, também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém, e fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Estava tudo arrasado. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor. Olha a aliança aí. Preste atenção no que é uma aliança. O Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Aliança, obediência. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas começaram a trabalhar de imediato, aí tem o nome dos levitas, né? Não há necessidade de ler. Da família de Elisã, aí teve mais aqui, outras pessoas que estão referindo aqui os levitas, de cada família. Continuando. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Mais uma vez aqui, amados, ó, purificaram. Há necessidade, quando a gente está no caminho errado, de purificação, santificação. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor. Os utensílios sagrados, tudo que foi usado com outros deuses, estava purificando tudo. Obedecendo as ordens, olha a obediência aqui, amados, ó. Obedecendo as ordens do rei, de acordo com as instruções de quem? Do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo, mais uma vez a sua purificação aqui, ó, purificá-lo. Tá? E trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Então, na vida da gente, tudo que é impuro tem que ser exterminado. Não pode haver nada que seja impuro. Não existe meio crente, não existe meio cristão, não existe você ser morno, ou você serve a Satanás ou você serve a Deus. Não existe meio termo. Aliás, quem está no meio termo já está servindo a Satanás, essa é a grande verdade. Tá? Relembro.
Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificar e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron, ou Cedron. Começado o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e, em 8 dias, haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar, olha mais uma vez purificar, meus amados, purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Vão notando aí que há uma purificação, há uma santificação, tem que ter, não pode ficar nada impuro. Então os levitas foram ao rei Ezequias e relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença, com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acais jogou fora, quando foi infiel e fechou o templo. Quer dizer, o rei antecessor ao rei Ezequias foi o Acais, e ele foi infiel ao Senhor. Por isso que a necessidade da purificação, né? Recuperamos todos os objetos que o rei Acais jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Ó, prontos para o uso, já está tudo purificado, santificado. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocaustos, e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como a oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. Então, houve a purificação do templo do Senhor, dos objetos e utensílios do Senhor, tudo foi purificado, santificado, que é a necessidade. Tá? E depois foi o que? A expiação pelos pecados, arrependimento. Tá? Primeiro foi uma purificação, ali foi a purificação das coisas exteriores, dos objetos sagrados do Senhor. E depois o que? O arrependimento, a purificação interior. Tá? O arrependimento eficaz. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor como símbolos, harpas, liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Então estava seguindo tudo que o rei Davi fazia, né, das ordens do Senhor. Os levitas tomaram seus lugares como instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar, enquanto o sacrifício era oferecido. Tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e de outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou, o que o rei Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão. E alguns voluntariamente também trouxeram holocausto da expiação dos seus pecados, os que estavam arrependidos. Tá? Aí tem aqui no total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, aí vai vir mostrando o que cada um fazia. Né? Também trouxeram 600 bois,
por aí vai. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído. E mais, sacerdotes fossem purificados, porque não podia ser assim, sem purificação. Tudo para Deus tem que ser certo, em obediência. Pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Quer dizer, os levitas estavam mais purificados. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura de muitas ofertas de pares. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Houve uma restauração, está vendo, meus amados? Restaurado. Não foi substituído. O templo do Senhor foi restaurado, purificou-se, santificou. A necessidade do templo ser restaurado, de santificação, de purificação. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Então nós podemos ver aqui nesse capítulo que tem que haver purificação, tem que haver obediência. Deus não quer a gente mais ou menos como a gente vê a igreja hoje em dia, repleta de joios misturados ao trigo, tá? Falsos mestres pregando heresias dentro das igrejas. Então vamos ler agora Esdras capítulo 10, que diz o seguinte: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele, com Esdras. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Bom, mulheres estrangeiras são um dos mandamentos do Senhor ao povo de Israel, que eles não se misturassem com mulheres estrangeiras, devido a falsas crenças, porque elas cultuariam falsos deuses, e isso corromperia o povo escolhido de Deus, Israel. Tá? Então, isso é uma das obediências que Deus esperava para aquele povo. Façamos agora uma aliança com Deus, com o nosso Deus. Mais uma vez, amados, aqui, preste atenção, eu sempre coloco isso, aliança, porque muita gente acha que aliança é uma coisa supérflua, tá? Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas. Olha só, meus amados, divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Mandar embora com os filhos, hein, tá? Olha só isso. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Tremem diante do mandamento do nosso Deus. Tremem. Vocês tremem diante do mandamento do Senhor? Porque tem muitos que não tremem. Muitos preferem escutar o que o pastor da sua igreja, da sua denominação religiosa, fala, do que temer ao Senhor. Tá? Seguiremos o conselho de outros, seguiremos o seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. É com a lei de Deus, tá, amados? Não é com a lei do seu pastor, da tua igreja, da sua denominação, não. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Largar as mulheres estrangeiras e os seus filhos, que estavam desagradando a Deus. Se divorciar delas. Divórcio é separação, tá? Repúdio.
Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus, foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe, não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade. Isso que é infidelidade. Infidelidade dos exilados que haviam regressado. As pessoas que haviam vindo da Babilônia, do exílio. Eles foram infiéis com mulheres estrangeiras. Eles se misturaram, se casaram com mulheres ali da Babilônia, de outras nações. Porque na Babilônia existia não só babilônios, mas pessoas de outras nações. Tá? Depois disso, foi feita uma proclamação para todo o Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Era um misto, né, meus amados, de chuva, estava chovendo, tá? E pela seriedade do assunto, porque ali estava colocada obediência em primeiro lugar a Deus. Eles tinham instituído família, né? Vamos ser sinceros. Se eles estavam casados com as mulheres ali, eles amavam as mulheres. Eles tinham construído família, filhos, né? Então, continuando. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem o seu pecado ao Senhor. Muitos de hoje em dia não querem confessar não, tá? Eles procuram uma igreja que fale aquilo que agrade a carne deles. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e faça o que agrade a Ele, não ao seu pastor, tá? Não a carne. Agrade a quem? A Deus. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Vocês estão notando, meus amados? A ordem aqui, ó. Separem-se, divorciem-se, repudiem do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Vocês hoje que estão no casamento, que não é da bênção de Deus, e aí? Vocês se separaram dela, se divorciaram dela? Ou vocês estão na Babilônia ainda, na tua igreja, aquele pastor que passa a mãozinha na tua cabeça, que adora colocar doutrinas humanas para ter suas igrejas cheias de dizimistas, hein? Toda a comunidade respondeu em alta voz: você tem razão, faremos o que disse. Isso aí, ó, você tem razão, faremos o que disse, são as ovelhas que escutaram a voz do Senhor. Tá? No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou 2, óbvio. Né? Se trata de família. Pois há muitos de nós envolvidos nesse grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade, para que a ira ardente do nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jezeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Quer dizer, esses daqui que se opuseram à proposta feita, eles não queriam largar suas esposas, seus filhos, eles se apegavam às coisas desse mundo e não os mandamentos do Senhor. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão.
Assim, em 27 de março, o primeiro dia do Ano Novo, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Eles resolveram. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram, aí vem, né, a relação de pessoas, né? Assumiram o compromisso, olha só, assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas, de repudiar, tá? E cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa, o arrependimento. Aí vem uma infinidade de pessoas, de famílias que se arrependeram. Tá? Vou passar aqui que não tem necessidade de eu ler esse negócio não, que é muito amplo. Tá? Então, para finalizar, todos esses homens que se casaram com mulheres estrangeiras, e alguns tiveram filhos com suas esposas, com essas esposas. Então, amados, houve o repúdio, houve o divórcio, mas das coisas que desagradavam ao Senhor. Porque casar com as mulheres estrangeiras, formar famílias com elas, não era plano do Senhor. E nesse caso, tem que haver repúdio sim. Tá? Isso se chama obediência. Agora vocês vão ver aqui, ó, o que em Atos capítulo 17, versículo 30 diz. Vamos lá, vamos nos ater aqui o que diz. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Vamos supor que uma pessoa sabe que o seu casamento não era um adultério, não era algo que desagradava o Senhor. Vamos supor que uma família construída há muitos anos, essa pessoa hoje conhece a verdade e ela sabe que aquele casamento não agrada o Senhor. Vamos ver o que isso aqui quer dizer? Aqui eu peguei um tópico muito interessante que diz assim, ó, Ele nos dá uma chance de arrependimento, de consertarmos os erros e repararmos os danos. Então, amados, a ignorância é isso. No passado, Deus não levou em conta a ignorância. Nós éramos ignorantes, tá? Acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando há arrependimento, você quer consertar o que estava errado. E o que é ignorância? Tá? Vamos lá. Ignorância. Vamos ver aqui o que diz aqui. Vou botar bem grande para vocês verem aqui. Ó. Ignorância. A ignorância é uma falta de conhecimento e informação. A palavra ignorante é um adjetivo que descreve uma pessoa em estado de inconsciência ou mesmo dissonância cognitiva e outra relação cognitiva. Tá? Claro que o povo de Israel, eles sabiam dos mandamentos do Senhor. Tá? Eles sabiam que não podiam se casar com mulheres estrangeiras. E claro que no meio desse povo, teve gente que não era ensinada pelos seus pais. Os mandamentos do Senhor é isso. Provavelmente. E tinha gente ali no meio deles que era ignorante sobre esse assunto. Mas vamos pegar como se todos já soubessem. Mas mesmo assim, eles não seguiam os mandamentos do Senhor. E já em Atos, a gente já diz quando a pessoa não sabia das coisas, mas hoje sabe. E nós podemos ver aqui, olha. Lucas capítulo 16, versículo 18 diz o seguinte: Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Isso mostra aqui, ó. Aqui Deus fala que no passado Deus não levou em conta a sua ignorância. Ele não sabia. Ele não sabia, no caso desse homem aqui, que ele casou com uma mulher divorciada. Que isso
Não, ele até sabia que ela era divorciada, mas ele não sabia que isso, ele não conhecia a palavra do Senhor, ele não sabia que isso era pecado. E isso aí, a pessoa não será salva. Isso é adultério. Ele não sabia. Ah, mas hoje ele sabe. Se hoje ele sabe, ele tem que se arrepender. E ele se arrependendo, o que ele vai fazer nesse caso aqui? Pô, eu tô casado com uma mulher divorciada. Antes eu não sabia que divórcio, para mim era certo o divórcio. Para mim a pessoa divorciada estava livre para casar. Para mim uma pessoa divorciada, se casasse com outra pessoa, não é adúltera. Mas hoje o Senhor fala comigo. Hoje o Senhor, o Deus, não é o pastor não, tá? Deus falou, eu estou em adultério. Não, vocês não têm que dar ideia para o que o pastor fala. Não, o tempo da ignorância. Eu creio até que tem muita gente que fala isso porque crê realmente nisso. No tempo da ignorância você não sabia disso. Hoje você sabe. Bola para frente que Deus abençoa. É mentira, hein? É só vocês lerem a palavra e querer aprender. Tá? Deus abençoa aqueles que seguem seus mandamentos. Agora, lembra Esdras. O que o povo fez aqui, meus amados? Eles estavam casados com mulheres estrangeiras. Tá? Só quando houve o entendimento, o arrependimento. O que eles fizeram? Claro que eles ali eles não chutaram suas esposas, deixaram de amar suas esposas, os seus filhos. Claro que não. Obviamente, por isso que eles chamaram juízes. Eles deram atenção às suas esposas. Tá? Jesus não falou que nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas. Essas mulheres não eram órfãs, não eram viúvas, mas elas estavam com seus maridos, né? Porque elas não casaram, mas era um casamento que não era do agrado do Senhor. Mas esses homens, como responsáveis por ela, e sendo pais, eles não deixaram de ser pais daqueles filhos, ele tinha que arcar com as consequências, eles tinham que prover o sustento dessa família. Mas em hipótese alguma, eles tinham que se repudiar, divorciar. Eles não eram mais casados aos olhos de Deus. Não era. Eles estavam como se fosse o quê? Não podemos dizer nesse caso ali que não era nem um adultério, era no caso uma fornicação, porque não era um casamento abençoado por Deus. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eles queimaram holocaustos. Para quê? Como arrependimento. E é isso que a gente tem que fazer aqui, ó. Viu? Se arrependeu diante dos olhos do Senhor e viu que esse casamento, hoje você sabe. Então, estou casado com uma pessoa divorciada. Eu estou em adultério. Ah, mas antes eu não sabia. Antes eu não sabia. Eu estava no tempo da ignorância. Beleza, mas hoje você sabe? Então você divorcia. Repudia. Então, meus amados, foi só isso que eu queria fazer. Deixar para vocês isso aqui, porque eu estava lendo o Antigo Testamento, 2 Crônicas, Esdras, e isso me remeteu a explicar isso para vocês, tá bom? Ficou um pouco comprido, mas na boa, ficou bem fácil de entender, não é não? Fico com Deus.